posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Bem-vindo ao Palavra de Homem. Palavra de Homem é esse movimento de homens cristãos que querem viver uma vida que agrade a Deus e que essa vida transforme a sociedade, transforme o mundo
onde eles estão vivendo. É isso que nós queremos e muito obrigado por estar conosco. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre procrastinação. Já ouviu falar dessa palavra, né? Procrastinação. Procrastinação é deixar para depois, empurrar com a barriga. E muita gente tem sofrido disso. E muita gente acaba gerando problemas graves, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, por conta de perder um pouco o timing, né? Perder o momento correto de se fazer as coisas. Há um texto na Bíblia, eu quero ler com você, que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, 3 versos apenas. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Interessante que esse texto me faz lembrar algumas coisas, né? E me faz lembrar que muitas vezes o problema da procrastinação é medo de sofrer, é medo da dor. Vamos pensar aqui uma coisa simples. Eu preciso resolver essa questão aqui com o meu chefe. Mas hoje não. Não, hoje também não. Mas não sei, vou deixar para depois. Por quê? Porque tem medo do enfrentamento. Eu preciso resolver essa questão aqui com, sei lá, pagar essa conta, mas agora está difícil. Mas por quê? Porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Medo da dor, medo do sofrimento. Medo de ter que sair da sua zona de conforto. E quando você tem medo de sair da sua zona de conforto, você vai empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Eu precisava conversar com a minha esposa uns negócios, mas hoje não. Hoje está chovendo. Hoje está muito sol. Hoje ela não está bem. Hoje eu não estou bem. E vai jogando para frente uma coisa que precisava ser resolvida. Então, o medo da dor ou o medo do sofrimento faz com que muitas vezes exista a procrastinação, né? As pessoas podem pôr o nome que quiserem, podem dar desculpa que quiserem, etc. Mas isso se chama procrastinação, ou seja, adiar o que precisa ser feito. Adiar o que precisa ser feito. Agora você imagina aquele texto que a gente leu, se Jesus Cristo, por medo do sofrimento, adiasse o que precisava ser feito. Ele não teria feito. Ele não adiou, ele sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, mas ele não adiou. Ele lutou contra ele mesmo, teve momentos de dores horrorosas. A Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, né? E a medicina diz que esses vasinhos capilarzinhos, essas veinhas muito finas que a gente tem, diante de muito sofrimento, elas vão, né, jorrando esse sangue para fora do corpo. A pessoa sangra. Sofrimento intenso. Mas ele não procrastinou. O que precisava ser feito, ele fez. Tem gente, eu me lembro uma vez de um homem, num trabalho de homens, quando ele veio conversar comigo, ele falou assim: sabe, pastor, eu já estou na igreja faz muitos anos. Eu falei: quantos anos? Mais de 20 anos. Mas eu nunca me batizei. Aí eu disse assim: por que não? Por que você está empurrando com a barriga? O que está acontecendo? Não sei se eu estou preparado. E quando a pessoa diz que não sabe que está preparada, é porque ela não quer enfrentar as responsabilidades de uma decisão. Esse negócio de batizar depois de 1 ano, 10 anos, 50 anos, isso daí não existe na Bíblia. O carcereiro de Filipos,
ele ouviu a palavra, se converteu ao Senhor, foi batizado na noite, de madrugada, ele e a família dele. Lídia, lá em Filipos, a mesma coisa. Ela ouviu o evangelho, recebeu a Cristo, foi batizada ela e a sua família. O batismo é uma confirmação de que eu fiz uma aliança, não eu, o Senhor fez uma aliança comigo, mas eu recebi essa aliança. Então, o que eu estou querendo dizer é que o sofrimento, muitas vezes, faz com que as pessoas empurrem com a barriga. Mas isso não pode acontecer. A gente não pode permitir isso. Por exemplo, a crucificação, era uma morte, né, horrorosa. Não só horrorosa do ponto de vista físico, mas ela era uma vergonha. Eu não sei se você sabe, mas os criminosos eram crucificados nus. Nus. Você lembra muito bem que a Bíblia diz que a túnica de Jesus, os soldados lançaram sorte, eles tiraram a roupa de Jesus para crucificar. Então, quando a pessoa ficava nua, exposta e geralmente em lugar de passagem, muitas vezes os romanos crucificavam assim ao longo da estrada. Então a pessoa estava passando assim, olhando aquele monte de criminoso crucificado. Então era chamado de vergonha, ignomínia. A questão não era só o sofrimento físico já era horroroso, né? E principalmente Jesus, que antes de ser crucificado, ele foi torturado. Numa tortura horrorosa, de sofrimento atroz. Por quê? Porque ele foi chicoteado, ele foi torturado com um tipo vamos dizer, de arma, porque aquilo era uma arma, né? Um tipo de chicote ali que os romanos faziam, que eram tiras de couro, que na pontinha da tira tinha pedaços de ossos. Então, quando a pessoa ela recebia aquela chibatada, o osso entrava na carne, quando puxava, rasgava. Batia, entrava na carne, quando puxava, rasgava. Jesus tinha uma coroa de espinhos, ele foi esbofeteado, ele apanhou, e depois de tudo isso, ele teve ainda que carregar a cruz, que era uma madeira pesadíssima, até o lugar da crucificação, e depois ainda foi crucificado. Os pregos, né? Pelo menos aqueles em 3 partes, né? Nos pulsos, a gente sabe que na mão não dava porque podia rasgar, então eles crucificavam aqui no pulso e crucificavam os pés. Prendiam aquela pessoa no madeiro e levantavam aquele madeiro. Então, você imagina a cena, querido. E Jesus não procrastinou. Ele não disse agora não. Eu sou muito jovem. Ele tinha cerca de 33 anos de idade. Agora não, pai, por favor, agora não. Deixa eu ficar velho. Não. É o timing de Deus, é o momento certo. E ele fez isso por quê? Diz o texto, por causa da alegria que o aguardava, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Por causa da alegria que o aguardava. A alegria de estar com o Pai para sempre e a alegria de salvar o mundo. Quando você procrastina, alguém está sofrendo, além de você. Alguém está sofrendo. Você está querendo evitar o sofrimento, mas tem alguém sofrendo. Então, enfrentar a dor nos faz mais fortes. A gente se sente mais vencedor quando a gente enfrenta o sofrimento. Fugir do sofrimento é perder, é perecer diante dos desafios. Imagine a área que você quiser imaginar, tá certo? Você pode imaginar isso no trabalho, você pode imaginar isso no casamento, você pode imaginar isso no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus pais, né? Em qualquer área da vida. Não, o que precisa ser feito, vamos fazer. Vamos fazer com fé no Senhor, de que o Senhor está no controle da nossa vida. Não vamos ter medo do sofrimento. Onde está Jesus hoje? Sentado ao trono do Pai.
né, ao lado do Pai. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18 diz: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, nos céus e na terra. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele suportou a cruz, ele foi como um servo e ele sofreu a morte de cruz, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Há uma recompensa para nós também. Há sempre uma recompensa quando a gente não procrastina. Quando você, por exemplo, se você tem que fazer alguma coisa, né, que é de direito e você faz, a alegria que dá é imensa. A tristeza está no antes. Mas não tenha medo. Realiza, vai lá, faça. Né? Você precisa entregar sua vida para Cristo, você sabe disso, você sabe que você precisa ser um cristão mais valoroso e você não tem sido. Por quê? Você está com medo de abrir mão de certos prazeres mundanos? Você está com medo de abrir mão de certas coisas erradas que você faz? Abra mão. Enfrente. Por quê? Porque o resultado é glorioso, o resultado é abençoador, o resultado é cheio de vida. Então Jesus enfrentou a cruz, ele venceu a morte e ele está sentado ao trono do Pai. E isso também acontece conosco como modelo. Você enfrenta o que precisa ser enfrentado, passa pela luta que tem que ser passada, o resultado é maravilhoso. O resultado sempre vai ser maravilhoso quando você faz aquilo diante do Senhor, diante da vontade de Deus, né? A procrastinação tira de nós o bem mais precioso que temos à nossa disposição. Sabe qual é? O tempo. O tempo. O tempo não volta. Você sabe disso. O relógio só anda para frente, né? O tempo não volta. Se você perdeu aquele momento, você perdeu aquele momento. Não dá para recuperar. É igual dormir, né? Tem gente que fala assim, não, eu gosto de dormir pouco, mas depois chega no fim de semana eu compenso. Você não compensa, isso não existe. Cientificamente falando, você nunca consegue compensar o sono que você perde. Da mesma maneira, se você perdeu aquele momento, você perdeu. Vai ficar mais difícil agora. É igual pecado, né? Você sabe que é errado, você sabe que não deve fazer, você faz. O que acontece? Tem consequências. Essas consequências você pode voltar? Não dá para voltar. Não dá para voltar. Acabou. O tempo já passou. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que Deus estabeleceu certas questões ligadas ao tempo que são muito importantes para nós. Que quando a gente obedece a Deus, a gente não peca, não erra, não perde a oportunidade de receber as recompensas do Senhor. Por exemplo, tem um texto em Gálatas capítulo 4 que diz: e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que quer dizer a plenitude do tempo? No momento certo, na hora certa, não foi antes nem depois. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio no momento certo da história. Do ponto de vista da história romana, etc., havia uma coisa chamada Pax Romana. A Pax Romana é por quê? Porque eles não estavam mais em guerra, eles já estavam com o seu império bem estabelecido, chamava-se Pax Romana. Cristo vem exatamente naquele momento trazendo a paz de Deus ao mundo. E quando ele traz aquela paz de Deus ao mundo, pessoas se convertem e saem pelo mundo. Que mundo? Que mundo? O mundo romano. Os romanos construíram estradas, os romanos estabeleceram certas regras para a questão de língua, de idioma, etc. Os gregos que já tinham vindo antes, né, já haviam helenizado muito, então em muitos povos falava-se só o grego. E depois vem os romanos, eles falavam o latim e assim por diante. Ou seja, naquele momento certo, na hora certa, no timing de Deus, Cristo veio ao mundo e trouxe vida para a gente. A procrastinação nos distrai e promove pensamentos errados.
A gente chama isso de pensamentos limitantes ou pensamentos gerais. O que são pensamentos limitantes? São mentiras que a gente vai acreditando. Ah, não, eu não preciso ir agora assim. Eu não preciso fazer isso agora, porque são mentiras. E sabe como que a gente destrói um pensamento limitante? Com a verdade. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é uma ideologia política, a verdade não é o que eu acredito, a verdade é a verdade de Deus. Então não tenha medo de enfrentar o que você precisa enfrentar. Tem que ser resolvido, vai lá e resolva. Não fique empurrando com a barriga, não fique dando para os outros fazerem uma coisa que é sua. Isso é muito importante. Deixa eu só terminar falando sobre isso. Quando Deus estabelece algo para você, Ele estabelece para você. Por exemplo, eu tenho plena consciência de que Deus me deu um dom espiritual para eu pregar o Evangelho. Eu tenho plena consciência. E eu sei que aquilo que eu ensino vem do Senhor e eu tenho plena consciência de que foi Ele quem me deu a possibilidade de comunicar, etc, etc, etc. Ele deu isso para mim. Por que eu vou pedir para outra pessoa fazer? Deus deu um dom para você, vai lá e faça. É para você fazer, não é para o outro fazer. Deus está te levando está te mostrando alguma coisa interessante que você precisa fazer na vida, na terra. Vai lá e faça você. Deus tocou no seu coração para abençoar o Joãozinho. Vai lá, enfia a mão no bolso e abençoa o Joãozinho. Não fica pedindo ajuda para os outros abençoar o Joãozinho. Faça você. Não fica empurrando, jogando. Não faça isso. As nossas responsabilidades serão recompensadas pelo Senhor a partir do momento que nós vivemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seja bênção. Eu tenho falado muito sobre isso. No meio dessa pandemia, seja bênção. Abençoe as pessoas, abençoe as famílias, abençoe seus amigos. Seja uma bênção. Nunca esqueça disso. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor Jesus não procrastinou. O Senhor não procrastinou. No tempo certo, o Senhor enviou teu Filho para morrer em nosso lugar. E ele morreu no tempo certo. E ele nos deu vida no tempo certo. E ele ressuscitou no tempo certo. E, ó Deus, nós não queremos perder o tempo do Senhor. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz e a fazermos o que é direito, o que é bom, o que é bondoso, o que é gentil e o que é principalmente cristão. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Não posso duvidar do teu poder. Não posso me afastar do Criador. Pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor.